Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves, também o secretário municipal de saúde, Laércio Aparecido Garcia, e também o provedor da Santa Casa, o nosso querido Claudinês Luque Arroio, né? Hoje presente aqui no programa Pontos de Vista, falando sobre o futuro do Hospital São Francisco de Tupã, questão da saúde aqui em nossa cidade. Eu queria perguntar para o Laércio e também para nosso querido Claudinês, chegando dia 31 de dezembro, haverá um desligamento dos funcionários. Como será essa transição quanto aos funcionários dessa estrutura até então do São Francisco? Olha, Glaucio, a gente entrou em contato com o pessoal do São Francisco, com a administração de lá. Duas coisas são certas, né? Existem funcionários que trabalham nos dois hospitais. Eles têm vínculo empregatício com os dois hospitais. Certo. Funcionários muito bons, por sinal, até porque tem vínculo nas duas instituições. Esses daí vão perder um vínculo, não vai ter jeito. Esse vai ficar, o vínculo do São Francisco vai ficar só com a Santa Casa. Okay. Né? Os outros funcionários, eles vão ser desligados pelo São Francisco e a equipe técnica da Santa Casa, juntamente com a do São Francisco, vão montar um dimensionamento de enfermagem, uma equipe de enfermagem e de outros serviços para compor o atendimento que vai ser realizado da Santa Casa aqui no São Francisco. E esses funcionários que vão ser desligados do São Francisco, Santa Casa vai contratá-los para continuar executando o serviço. Quando você fala em contratá-los, isto significa a sua totalidade ou de repente vai ter a possibilidade de enxugar um pouco esse número de funcionários? Vai ter que enxugar um pouco. Né? Não dá para contratar a totalidade, até porque com a junção dos dois serviços, nós vamos ter dois serviços iguais e que a gente entende não ser necessário. Eu vou citar um exemplo para você, assim, bem comum. O serviço de lavanderia, por exemplo. Né? Se eu tenho, por exemplo, 10 pessoas trabalhando na lavanderia do São Francisco, 10 pessoas trabalhando na lavanderia da Santa Casa, eu vou precisar de 5 pessoas. Porque eu vou trabalhar na lavanderia da Santa Casa durante o turno diurno e noturno. Né? E essa roupa vai vir pronta para cá. Então, a ideia de gestão é essa, é enxugar algumas estruturas. Né? Que a gente, por exemplo, lá eu tenho um departamento financeiro. E todas as compras que vão dos insumos, dos medicamentos que vão ser utilizados nas duas instituições, vai ser feito pela Santa Casa. Então as notas vão cair lá, o setor de compra vai cotar lá. Então eu não vou precisar do setor de compras aqui de cima. Por isso que a gente não vai contratar a totalidade. O que vai ser diferente um pouquinho com relação à enfermagem, né? Que a gente tem um número mínimo e o São Francisco já vem torcendo essa toalha aí para enxugar a estrutura, ele já vem com um número reduzido, então talvez aí haja a contratação de quase 100% desse grupo de enfermagem, mas dos outros setores a gente pretende enxugar sim. Quanto ao atendimento aos planos de saúde, como por exemplo, a gente sabe que a Unimed ali é o local onde as pessoas têm procurado, enfim, o São Francisco. Haverá alguma mudança, alguma alteração nesse sentido? A alteração vai ser para melhor. O usuário, a partir de agora, vai poder escolher onde ele quer ficar. Né? Então, porque o contrato vai ser único com as duas instituições, não é isso, provedor? E ele vai poder ser internado tanto no São Francisco quanto na Santa Casa. Né? No prédio que hoje é do São Francisco, que na verdade vai ser só Santa Casa. Né? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta também, até a título de esclarecimento. Nós estávamos até falando sobre essa questão fora do ar. Há algumas denúncias que estão sendo investigadas, serão apuradas, enfim, quanto a denúncias aí de desvio, né, de recursos aí do SUS no Hospital São Francisco. Vamos, conversando com um jurista, inclusive, estava comentando sobre caso seja realmente averiguada e comprovada esse desvio, a Santa Casa, ela irá assumir as responsabilidades nesse caso? Olha, não vamos falar especificamente desse fato, porque isso aí há que ser apurado, a gente não entende nem a veracidade disso aí. Mas, de uma forma geral, as dívidas do São Francisco, nós agora entramos no campo do direito sucessório, né? Ela é discutível. A gente também tem alguns juristas que trabalham junto à
a Santa Casa, tem dentro do corpo da Irmandade da Santa Casa. Sim. E a gente está tomando os devidos cuidados para que essas dívidas sejam sanadas pelo São Francisco. Por isso que o São Francisco não fecha. O seu CNPJ continua aberto. Que é o que você disse, responsável pelo passivo. Exatamente. Então eles vão ficar responsáveis pelo passivo e vão estar pagando, até porque tem as rescisões desses funcionários. Isso vai se estender por um período, né? Eles não vão ter caixa suficiente para fazer a rescisão de todos ao mesmo tempo, de pagar certidões, de pagar fornecedores, não tem recurso para isso. Então a Santa Casa, assumindo o São Francisco, vai locar toda a parte mobiliária do São Francisco, que lá hoje existe, que é deles, na verdade, né? E esse recurso desse contrato de locação, o São Francisco vai utilizar para pagar esses débitos. Então, como disse um jurista, o doutor Orivaldo Ruiz, que trabalha junto com a Irmandade lá na Santa Casa, ele diz o seguinte, só não dá para discutir o direito sucessório na hora que transitar em julgado em última instância. Aí você pode falar, não teve. Porque ele é discutível a qualquer tempo, né? Mas a Santa Casa, junto com a Irmandade, está tomando todos os cuidados para que não haja essa sucessão. Até porque, e que o São Francisco possa quitar ao máximo os seus débitos. Como o senhor disse, né? Já estamos numa situação complicada, né? Se tiver que assumir, uma linguagem bem popular, assumir dívida dos outros, complica mais um pouco, né, seu Vladimir? É complicado. Mas Porque tem que ser assim, tem que ter muita coragem de fazer o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Saúde, pela Santa Casa, porque como o nosso amigo Claudinei falou, tem esse medo, tem essa preocupação, mas como é que fica a saúde do povo de Tupã? Então, Tupã não, a região, né? Lembrando que cada atendimento que é feito, o hospital tem um prejuízo. O que ajuda é uma verba que você consegue um deputado estadual, um federal, entendendo? Coisa que esse ano e o meio do ano passado para cá, a gente não tem conseguido. Você entendeu? Antes você conseguia uma verba aí, 200, 300 mil, principalmente para custeio. Hoje, como me disse um deputado, eu ainda comentei com ele lá em Brasília, falei, a segunda vez que eu estou vendo isso do senhor, que ele falou que está cansado de ver diretor de hospital rico, pelas verbas que vem para manutenção. Então eu pedi para que ele indicasse um, né, que tivesse essa riqueza, porque o que eu vejo, nós, por exemplo, da Irmandade da Santa Casa de Tupã, nós pagamos mensalidade. E a gente pega aí, você vê, você acompanha esses rodeios, com uma queima do alho, você fica ali das 6 da manhã até as 8, 9 horas da noite. Verdade. Para angariar. Para quê? Para cobrir a foto que o governo dá. O governo sabe da realidade. Ele sabe. Então, é como eu disse outro dia, como que eles exigem que nós pagamos uma coisa que eles não... É obrigação deles, né? Que é obrigação deles. Mas nós não podemos, nós não temos força. Eles têm, como disse, eles têm a caneta na mão, né? E uma coisa também que é importante a gente ressaltar, eu acho que nesse caso o Laércio pode falar com mais propriedade, é uma engrenagem. Porque a Prefeitura, no caso a Secretaria de Saúde, tem investido, se preocupado com as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, né? E temos o UPA também. E a gente sabe que na hora da dor, na hora do desespero, a pessoa procura o hospital, e tem que procurar o hospital, tem que procurar sanar aquela dor, sanar aquele problema de saúde, mas é importante também procurar o hospital, deixar que as unidades encaminhem para os hospitais, utilizar esses serviços que estão à disposição da população em todas as regiões da cidade. Eu queria que o Laércio falasse um pouquinho sobre essa questão da preocupação da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, junto às unidades de saúde nas regiões, né? A gente sabe também que o UPA é um braço importante nessa engrenagem, né? Tivemos aí polêmicas também envolvendo o UPA. Então, quer dizer, é uma coisa que, se a gente conseguir administrar nas regiões, nessas unidades, de repente desafogar um pouco também os hospitais. Na verdade é o seguinte, a saúde como um todo, ela tem dois campos, né? Tem a medicina preventiva e a curativa. A preventiva é feita pela Prefeitura, através das unidades de saúde que ela tem no município, que são os programas de saúde da família, as unidades básicas de saúde e tudo mais. E a curativa é feita pelos hospitais e pela UPA. Não dá para você desafogar
falar, esse mês eu vou fazer um trabalho e vou desafogar os hospitais. Não dá. A medicina preventiva, ela tem que ser perene, ela tem que ser ao longo do tempo. E esse trabalho já vem sendo feito pela Secretaria, né, ao longo dos anos e tudo mais. Agora, com relação ao atendimento de urgência e emergência, a gente tem que lembrar aqui que a estrutura do São Francisco hoje, ela representa 50% do que a gente tem de urgência e emergência e ambiência hospitalar no município. Então, uma das preocupações, como dizia o Capitão Neves, e o que encorajou a Irmandade da Santa Casa a tomar essa decisão, junto com alguns médicos do corpo clínico também, é que se parar a estrutura do São Francisco e a Santa Casa não houvesse se manifestado para pegar essa estrutura e tocar esse serviço, como ficaria? Em uma semana, nós temos... Viraria um caos. Nós temos 50% dos leitos disponíveis no município em cada hospital. A estrutura dos dois são praticamente idêntica, né? Então, ficaríamos com um pronto-socorro, né? Então, você consegue resolver o problema do pronto-socorro de urgência? Eu consigo, eu coloco mais 2 médicos lá e eu consigo atender a demanda da população. Mas onde eu vou colocar essa população? Aí, como disse o doutor José Roberto Guimarães, o neuro, ele falou, então você vai ficar com o cérebro operado aí no corredor, meu amigo, porque eu não tenho UTI para pôr, eu não tenho leito para pôr, vai chegar um convulsionando, ele vai ficar do lado de cá, vai chegar um baleado, vai ficar do lado de lá, tem estrutura que isso vai virar um hospital de guerra, né? Então essa é a grande preocupação de todos os envolvidos, inclusive da prefeitura. O Ricardo esteve acompanhando as reuniões que ocorreu na Santa Casa, em conjunto com o pessoal do São Francisco, esteve em Brasília também para resolver a transferência de recursos no que diz respeito ao Ministério da Saúde, né, acompanhado dos deputados Evandro Gussi, né, e agora a nível de Estado do Reinaldo Augusto, mas é um trâmite que é necessário, não dá para cruzar o braço e ficar vendo acontecer, entendeu? Então, vai doer, vai ter transtorno, penas para a Santa Casa, pode ser que haja, mas tem que pegar, como diz o Claudinês, não dá para ficar inerte vendo acontecer. Omisso, né? Omisso não dá. Bom, vereador, importante esse programa para esclarecer junto à população, né, os novos rumos, né, do que tange os hospitais aqui de Tupã. População realmente preocupada, mas será que vai fechar? Vai atender normalmente? Todas as especialidades? Funcionários ficarão desempregados? Então, eu acho que foi um programa bem interessante, com a participação do secretário de Saúde, o senhor Claudinês Arroio. Sabemos que a participação da população, com certeza, será de extrema importância daqui para frente. Campanhas virão, né? Vocês, vereadores, tenho certeza que estarão engajados também. Com certeza, todos. Na busca por recursos, por emendas parlamentares. Eu acredito, eu vou dar uma opinião como jornalista, tá? E também como um cidadão. Eu acredito que 2018 a tendência é melhorar um pouco mais, até pelo fato de ser ano político. Vamos ser sinceros. Eu acredito que... eu também tenho essa esperança. Eu acho que por ser ano político... Que estava fechado, vai abrir. Eu acredito, modéstia à parte, essa é a minha opinião. Acredito que em 2018 teremos aí um ano um pouco melhor, né? Porque acho que aí é ano político, aí a coisa tende a melhorar um pouco. Mas eu sei que o importante é isso. É a boa vontade, é a preocupação por parte da Santa Casa, da Secretaria de Saúde, os vereadores aqui preocupados também. E a participação da população nesse momento será fundamental. A compreensão, né, da população e o apoio, né? É importante, o que o Laércio disse, fazer de tudo para manter o atendimento nos 2 hospitais, porque realmente um hospital só não iria comportar mesmo o atendimento. Porque Tupã, não é só o atendimento em Tupã, mas a região. Tupã é uma referência. Municípios da região, eu estava conversando esses dias com a senhora Lilamar, a Hemodiálise atende 11 cidades. Temos aqui a oncologia, que é uma referência, fora aqui só temos em Marília, o Prudente, quer dizer, é uma referência na nossa região. Então sabemos da responsabilidade. Então se ficássemos somente com um hospital, a coisa iria virar um caos. Então realmente é importante essa boa vontade, essa coragem, como o senhor disse, da Santa Casa assumir esse atendimento. E sabemos que vamos ter algumas dificuldades, sim, não tem como negar. Mas eu acho que nesse momento agora tem que fazer a diferença, a união de todos em prol da população de Tupã. Com certeza, a gente mais uma vez parabeniza os dois aí, né,
a parabenizar vocês, estou parabenizando todo o pessoal que trabalha na Secretaria da Saúde, todo o pessoal funcionário, corpo clínico, tudo, ter essa coragem, mas essa coragem está sendo boa, como o nosso amigo Claudinei falou, isso é porque nós queremos o bem da saúde do povo de Tupã e da região, e com certeza vai precisar do apoio de todos, e a Câmara Municipal não poderia deixar de estar presente, por isso que nós até convidamos para que vocês hoje falassem ao povo de Tupã de uma maneira clara e objetiva o que está sendo feito, o que nós juntos podemos fazer para melhorar a saúde. Então, vai haver sacrifícios, tem que ter dedicação, comprometimento, coisa que a Santa Casa, São Francisco, todos temos. Com certeza vamos estar juntos trabalhando pela essa saúde de qualidade. Ouvindo as reclamações, administrando e procurando fazer o que é melhor. Infelizmente, alguma coisa vai ter que ser feita, mas é como o Claudinei falou, né? 50% de São Francisco, 50% de Santa Casa vai ficar como se fosse, se a gente não fizer isso, vai ficar um hospital aqui tipo guerra, deitado no chão, tal. Então, estamos tentando evitar isso, né? Exatamente. Bom, nós chegamos ao final do programa, mas eu queria abrir para as considerações finais, o Laércio Garcia, secretário municipal de saúde. Laércio, boa sorte, né? Eu sei que agora vocês vão precisar de muita ajuda, da compreensão da população. Vamos ver um novo momento a partir de 2018, mas como eu disse, o importante é fazer a força-tarefa, né, que está sendo realizada, feita para que realmente para que a população tenha esses dois locais para atendimento, os dois hospitais. Até como título de curiosidade, vai manter o nome do Hospital São Francisco, vai mudar, Santa Casa 2, já tem algum estudo nesse sentido? Eu vi alguma coisa nas redes sociais, Santa Casa 2, ou Casa de Saúde, ou vai manter o Hospital São Francisco? Tem alguma questão de... Não dá para manter o Hospital São Francisco, porque já é o nome de pessoa jurídica deles, está radicalizado no CNPJ. Já tem definido alguma coisa nesse sentido? Ainda não definimos. Entendi. Né? Não é verdade? Fazendo reunião no final de semana, não definimos ainda. Bom, então fique à vontade para as considerações finais. Boa sorte nesse novo momento e tenho certeza que a ajuda da população e a compreensão da população será fundamental nesse momento. Gostaria de agradecer o convite da TV Câmara, do Capitão Neves aí, você, por ter nos aberto esse espaço. E agradecer à população de Tupã, né, pelo apoio, pela compreensão, ao prefeito municipal por estar engajado com a gente nessa luta, sabendo que a gestão dos dois hospitais é a nível estadual, mas o município está se empenhando para trazer bons resultados. A toda a Irmandade da Santa Casa, a diretoria do Hospital São Francisco, o corpo clínico, né, que agora passa a ser único, né, no município de Tupã. E também um agradecimento especial a todos os colaboradores que trabalham nessa instituição, que a gente pede o apoio porque, na verdade, eles carregam o bonde. O dia a dia são eles que fazem, né? E a gente vai precisar de muita força deles aí para a gente reorganizar essa estrutura que hoje a gente está tentando, se quebrou aqui, se está deficitária ali, a gente vai remontar essa estrutura de saúde na medicina curativa de Tupã. Então nós precisamos do apoio, principalmente dos nossos colaboradores, os atuais e os que virão, né, do São Francisco para a gente aí. Com certeza. Também agradecer ao nosso querido Claudinês Arroio, provedor da Santa Casa. O seu Claudinês, nós acompanhamos a batalha dele já há muito tempo. Inclusive fizemos uma matéria na TV Câmara sobre uma ala de isolamento agora, né, que foi entregue à população. Quer dizer, e a gente vê a alegria do senhor, assim que tem uma novidade, uma boa nova para a cidade, o senhor realmente faz questão de difundir para a população. Então agora o senhor terá aí, né, mais uma tarefa, mais um trabalho aí, mas tenho certeza que é feito com muito amor, com muito carinho, com muita luta, né? O trabalho continua e agora dobrado. Fique à vontade para as considerações finais. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Verdade. E eu sempre comento lá na Santa Casa que Deus tem a mão em cima. Verdade. Porque nós temos que olhar o próximo. Seja ele com muito ou com pouco, nós temos que estender a mão. A gente sofre muito, o sofrimento é muito grande, muitas noites sem dormir. A cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. Às vezes você não dá aquela atenção que você deveria dar para a família, porque você está assim, até deprimido. Mas se Deus deu isso para nós temos que lutar. E a nossa alegria é ver o paciente sair de lá curado, sendo bem atendido, que nós temos um excelente corpo também de enfermagem.
E eu tenho certeza que a população e Deus vai nos estender a mão e nós vamos conseguir vencer, se Deus quiser. E agradecer a todos pela atenção. Obrigado, Sr. Claudinez, pelas palavras, pela participação aqui no programa Ponto de Vista. Vereador, realmente um novo momento na saúde a partir de 2018. Tivemos, como eu disse no início do programa, o pessoal divulgando nas redes sociais, emissoras de rádio, e hoje um programa com representante da Santa Casa, com representante da Secretaria de Saúde, o secretário Laércio, esclarecendo alguns pontos, algumas dúvidas junto à população de Tupã, que realmente está preocupada, né? Porque quando bate a dor, quando bate o problema de saúde, a pessoa quer a solução. Então, há todo esse cuidado, essa preocupação do poder público, da Santa Casa, a Câmara também preocupada, tenho certeza que os vereadores também estão atentos quanto a isso. E unir forças, buscar para o ano que vem emendas para o custeio, como eu disse, campanhas virão, inevitável, prefeitura disposta a aumentar a subvenção para ajudar um pouco mais, enfim, é um novo momento e vamos torcer para que tudo corra bem e que a nossa população seja muito bem atendida, como sempre foi, né? E agora, com a união de todos. Com certeza, a gente agradece ao nosso secretário da Saúde, Laércio, nosso amigo Claudinez, e com certeza um homem que também, como nós, agradecemos a Deus por estarmos aqui nesse momento tão importante, preocupado, trabalhando, o trabalho que está sendo feito. Agradecer ao prefeito Ricardo Raimundo por estar junto de vocês, eu vi as fotos trabalhando com o mesmo objetivo. Isso não é um problema do Ricardo Raimundo, são coisas passadas que já vêm durante o tempo e caiu na mão nossa, né? Quando eu digo nossa, do nosso secretário da Saúde, da administração do prefeito, do nosso amigo Claudinei, que foi colocado no momento certo, no local certo, e a Câmara Municipal não poderia estar longe. Nós já participamos em São Francisco sobre festa mineira, lá do queima do alho, do couro, toda a gente que faz as atividades, agora é só mais com certeza vai aumentar as atividades e com certeza todos os vereadores vão estar envolvidos e procurando fazer, e como nosso amigo Glaucio falou, agora cabe a nós solicitarmos as emendas, que com certeza, ano que vem, por ser um ano político, com certeza eles estarão atendendo, e não importa com que finalidade está atendendo, o importante é atender e fazer com que a saúde de Tupã região funcione e preste conta à nossa municipalidade. Parabéns ao Claudinei, parabéns ao nosso amigo Laércio, parabéns a todos vocês que representam o corpo clínico, colaboradores da saúde, São Francisco, todos juntos aqui estamos com a finalidade desse programa Ponto de Vista, é levar uma informação de qualidade, precisa e honesta para poder a pessoa ficar um pouco mais claro do que nós estamos juntos trabalhando pela saúde do povo de Tupã e da região. Mais uma vez eu agradeço ao povo de Tupã por estar aqui representando como vereador e desejo forte a todos nós e juntos vamos trabalhar por uma saúde de melhor qualidade em Tupã e região. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, agradecendo nosso querido Claudinez Luque Arroio, provedor da Santa Casa, nosso amigo Laércio Aparecido Garcia, secretário municipal de saúde, e o vereador Capitão Neves falando sobre os novos rumos do até então Hospital São Francisco de Tupã e que a partir de 1º de janeiro estará sendo assumido pela Santa Casa e dando continuidade ao atendimento junto à população de Tupã e toda a região. Nós agradecemos a sua audiência e continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Até mais.